Seja muito bem-vindo ao canal. E olha, hoje nós vamos falar de um assunto que é a esperança que não depende das circunstâncias. Você já pensou como seria a sua vida? Eu já pensei de mim, tá? Estou agora perguntando para você. Mas como que seria a sua vida se essa esperança não dependesse da circunstância? Independente do que está acontecendo, está um caos aqui fora, mas eu continuo reta, eu continuo firme, eu continuo confiante e com uma esperança dentro de mim. Nossa vida não seria muito melhor? E é sobre isso que nós vamos falar, que isso é possível, isso aqui não é um conto de fada ou uma imaginação, uma ilusão, não. Isso é real, é exatamente dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos, com essa esperança acesa dentro de nós, 24 horas, independente do caos. Pode vir o vento forte soprar, pode vir uma notícia ruim surgir, né, chegar até nós, ou aquela porta se fechando do nada e a gente fala, né? Isso é ruim? Claro que é difícil, mas ela não nos abala, ela não nos tira do lugar. Talvez assim como eu, você tenha aprendido com a vida, né, a ter uma reação para cada circunstância. E aqui o Senhor fala para a gente não fazer dessa forma. Independente do que está acontecendo ali fora, essa esperança, ela vai me impulsionar a tomar decisões, a ter uma ação e não perder a cabeça ou achar que está tudo perdido, joga a toalha, chega. Não é dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos. E olha o que nós vamos aprender hoje, então se prepara, porque da mesma forma que aprendemos a ter uma reação para cada circunstância, nós hoje precisamos assumir um novo hábito e para isso o velho precisa sair. Tá? A entender que a minha esperança, ela não depende das circunstâncias. Vamos lá então? Olha o que diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Gente, aqui não é viver com o mínimo de esperança, é transbordar esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias dentro de nós. Sabe qual? Em quem vamos confiar? No que vemos ou em quem Deus é? Essa é a batalha que nós temos que já tomar uma decisão assim que nós acordamos. Abrir os nossos olhos e falar, Senhor, eu confio no Senhor. Tá? Minha esperança está no Senhor e não nas circunstâncias. E a hora que você receber aquela notícia ruim, porque vai vir testes aí, tá? A hora que vier aquela situação difícil, você vai ter que lembrar nesse momento, né? Para não ter uma reação de acordo com as circunstâncias. Então, gente, as circunstâncias, ela tem voz, né? A circunstância, ela tem voz. Elas gritam quando tá dando alguma coisa errada, pressionam quando o tempo passa e cadê, tá chegando, não aconteceu nada ainda, né? Elas acusam quando tudo parece travado. Então, é exatamente assim que o inimigo, ele faz para usar as circunstâncias. Então, ele amplifica o que está ao nosso redor para enfraquecer o que deveria estar firme dentro de nós. Tá? Então, ele vai te desestabilizar. É isso a missão dele. Tá? É o foco dele. Se a gente fica cansado, desanimado, a partir do momento que eu tenho uma reação para aquela circunstância ali, eu já estou dando a bola para o inimigo vir chutar, marcar um gol aí na minha vida, entendeu? Então eu preciso entender que não é questão se eu quero, se eu tô afim, se é isso mesmo. Eu preciso não permitir com que eu tenha uma reação para as circunstâncias. Tá? Dar voz para as circunstâncias dentro de mim. Então o inimigo, ele sabe, se ele fizer com que você se distraia e foque só no visível, no que você está vendo, você vai começar a duvidar se Deus vai fazer ou não. É exatamente assim que acontece, não é? Então o inimigo, ele trabalha nos detalhes, tá? Ele, por exemplo, ele usa as notícias que chegam, né? A notícia que é ruim, no atraso, na comparação, no cansaço, na rejeição. Ele vai pegando todas essas coisinhas aí para usar contra nós, tá? Então tudo parece para nos convencer de que Deus não está fazendo nada. E se você acreditar nisso, aí perdeu. Aí você passou a direção do seu barco para Ele.
Temos que tomar muito cuidado, tá? E aí, pouco a pouco, o que começa a acontecer? A gente começa a viver guiados pelas circunstâncias, né? Então, às vezes, o nosso nervosismo não é nem por causa de determinada circunstância, tá? Mas é o acúmulo de circunstâncias dentro de nós que vai nos ditando. Porque imagina, uma hora o vento sopra para cá, me joga para lá, outra hora para cá, outra hora para trás, outra hora para frente. E isso é um cansaço, é uma desestabilidade dentro de nós. O ser humano não aguenta viver dessa forma. Então nós precisamos entender que a esperança, ela é uma âncora dentro de nós, que independente do vento soprando para lá ou para cá, eu não me movo, eu continuo permanecendo firme, estável no Senhor, tá? Agora eu vou trazer um exemplo aqui de duas pessoas, uma que tem a confiança no Senhor, tá? Confia no invisível, né? Naquilo que ela não vê, mas ela sabe que Deus está ali agindo, e a outra que só consegue viver de acordo com o que ela está vendo, pelas circunstâncias. Então, quando tudo está bem, vou pegar o primeiro exemplo da pessoa que confia nas circunstâncias, né? Que não é que confia nas circunstâncias, onde ela dá voz para as circunstâncias dentro dela. Então, tá tudo bem, só que do nada aparece o quê? Uma notícia e algo deu errado. Aí essa pessoa, ela desmorona, né? Aí a sua fé já fica oscilando, a sua paz desaparece, a alegria se torna instável. Então ela vive reagindo e ela nunca consegue ficar firmada. Só que existe um outro tipo de pessoa, aquela que fez de Deus a sua rocha. Tá? Isso não significa que a pessoa não sente, não tá chorando, não tá sofrendo, não tem nada a ver, tá? Ela passa por dias difíceis, só que a diferença é que ela não se move pelo que ela está vendo, porque ela se sustenta no que ela crê, que é em Deus. A casinha dela ela fez na rocha, tá? Então, enquanto as circunstâncias dizem assim para ela, ó, acabou. Aí ela, se lembra, Deus ainda está no controle. Então, enquanto tudo parece instável, ela permanece firme, entendeu? Então, essa pessoa, ela não nega a realidade, né? Mas ela também não se submete a essas circunstâncias. É aí que está a grande questão. Muitas vezes, ao invés de a gente se prostrar no Senhor, buscar o Senhor, a gente se prostra ao problema, né? A gente fica ali colocando o problema acima de tudo. A gente fala tanto do problema que o problema já se torna um gigante e Deus como se fosse pequenininho. Nós precisamos mudar isso. Não dê o espaço que é de Deus dentro de você para os problemas, para as circunstâncias, tá? Jesus, ele também conta, né, uma parábola de dois homens, um que construiu a casa na rocha e o outro que fez sua casa na areia. Então, aquele que fez a casa na areia, a chuva veio para os dois, tanto para aquele que estava na rocha, quanto para aquele que fez a casa na areia. Só que o vento, né, que soprou também para um, né, soprou para o outro também. Né? A diferença, gente, não estava na tempestade. Eu falo assim, essa parábola, ela nos leva a tantas coisas para a gente aprender com ela, né? O problema não estava na circunstância, não tinha nada, só que estava no fundamento. Então vamos lá. A chuva forte, o vento forte, soprando nas duas casas. Tanto aquele que fez a casa na rocha, quanto aquele que fez a casa na areia, né? A gente sabe o que aconteceu, a história fala que aquele que fez a casa na areia, a casa não aguentou, sumiu, né? Mas aquele que fez a casa na rocha ficou ali, porque o fundamento era totalmente diferente, né? Então, ter esperança que não depende das circunstâncias não é se eu quero não fazer isso, mas é uma decisão diária. Lembra que eu falei no começo? Quando você acordar, você já pensa nisso, olha, a minha confiança está no Senhor, a minha casa eu estou construindo na rocha, não na areia. Só que você precisa ter um posicionamento, você precisa começar a ver os seus hábitos, a sua conduta, a mente. Gente, lembra, a gente fez no outro mês, né, a série Batalha na Mente e Emoções sob Controle. Volta lá, pega aqueles vídeos lá daquele mês, comece a assistir, aprenda, anote, porque é muita coisa que nós precisamos mudar dentro de nós. E não é assim, eu espero Deus fazer isso em mim, eu espero que um dia saia. Não, você vai ver que ali é tudo posicionamento. Eu aprendo
eu tenho um posicionamento e acontece a mudança, tá? Então essa parábola aqui, ela é muito clara, então fique claro para você que o dia mal vai vir para aquela pessoa que tem o Senhor como rocha na vida dela, como aquela que também não tem. Só que ali é o que vai mostrar como está o fundamento de cada um, quando vier essas circunstâncias, esse tempo difícil, tá? Então, quando eu ter essa esperança, né, quando eu tomo essa decisão de ter essa esperança que não está ligada à circunstância, eu começo a confiar mesmo quando não faz sentido, né? Eu permaneço mesmo quando seria muito mais fácil pegar um atalho ou parar, desistir. Daí eu começo a silenciar a voz do medo e alimento a verdade do Senhor dentro de mim. E isso vai me transformando. Não é transformando a circunstância, mas transforma a Cidiane. Por quê? Porque eu deixo de viver ansiosa. Eu paro de me preocupar com amanhã, tá? Pelo que vai acontecer, e eu passo a descansar em Deus, porque eu sei que Ele está no controle. Olha só. Então, eu não fico mais refém do momento, né, daquilo que está acontecendo, mas eu começo a viver sustentando aqui dentro de mim uma certeza de que Deus está fazendo algo, que Deus está no controle. Então as circunstâncias, ela pode até tentar chamar minha atenção, gritar, espernear, mas quando a minha esperança ela está em Deus, essas circunstâncias ela não tem mais poder de definir a minha vida. Ó, você vai para essa direção agora, você vai para lá, para cá. Lembra que eu falei? A esperança é uma âncora, e âncora, gente, do navio não deixa o navio ser jogado para lá e para cá, fica ali paradinho. Ele sente, né, as ondas fortes, a chuva, o vento, né, mas ele não é arrastado para lá e para cá. Essa é a diferença, tá? Então a esperança em Deus não é negar a realidade, tá? Mas é acreditar que a última palavra da nossa história ainda pertence ao Senhor, tá? É isso, olha que assunto, hein? Amanhã vai vir um novo vídeo, o último vídeo dessa série, ó, não perca. Hoje que nós aprendemos aqui, não troque a sua esperança para dar voz às circunstâncias, porque a circunstância, ela sempre muda. Todo dia vai vir algum problema, todo dia alguma coisa você vai ter que enfrentar, não tem como fugir disso, tá? Então, se a gente sabe que todo dia vai vir um dia mal, por que eu vou me acabar por causa da circunstância acontecendo comigo? Não é justo comigo. Se ame, tá? Cuide de você. Não seja uma mulher, um homem explosivo, bravo, já estourando, ou desanimado, querendo entregar tudo assim, ó, vou desistir, chega. Não viva dessa forma, né? Oscilando. Mas faça sua casa na rocha, porque o fundamento ali, ele é consistente, ele é firme. Pode vir o vento forte, a chuva forte, as notícias chegarem, você vai sentir, mas você não vai ser destruído, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.